Meu nome é Liliana e sou consultora de biossegurança Cristófoli. Nosso objetivo hoje é ajudar você a conhecer melhor os seus equipamentos e dar algumas sugestões práticas sobre biossegurança no seu consultório. Entre em contato comigo sempre que precisar. Para sua comodidade, dividimos essa apresentação em tópicos. 1. Para montar um consultório odontológico. Para montar o seu consultório odontológico, é importante que você conheça a legislação do seu município. Antes de alugar ou comprar o imóvel, vá até a Vigilância Sanitária e peça orientações. Consulte também o Manual da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que trata sobre consultórios odontológicos. 2. Manual de Rotinas e Procedimentos. O Manual de Rotinas e Procedimentos é um documento escrito onde você vai detalhar todas as rotinas e procedimentos realizados em seu consultório. Deve ser elaborado por você e a sua equipe e refletir o trabalho real. Uma sugestão de tópicos a serem desenvolvidos: organização dos prontuários e recebimento de pacientes. Anamnese, anexar uma cópia do modelo utilizado. Protocolo de higiene das mãos, inclui um cartaz com os passos básicos. Protocolo de uso dos equipamentos de proteção individual, quais usar em cada local do consultório. Você pode fotografar. Rotinas de limpeza do consultório, cada uma com a frequência e produtos. Limpezas diárias, semanais, como por exemplo, limpeza do ar-condicionado, da caixa d'água, do consultório entre pacientes e troca de barreiras. Processamento de artigos com todas as etapas da esterilização. Limpeza dos instrumentos, embalagem e esterilização. Manutenção preventiva dos equipamentos. Protocolo para acidentes envolvendo material biológico e os primeiros socorros. Que serviço procurar com os telefones. Intercorrências com os telefones de emergência e a relação de hospitais e serviços de remoção. Plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, o PGRSS. Programa de controle de pragas e vetores. Lembre-se de incluir o calendário de vacinação para todos os trabalhadores, com destaque para a vacina contra hepatite B, que é muito importante no ambiente odontológico. Para verificar se houve imunização, faça o teste anti-HBS. Capacitação da equipe. 3. Higiene das mãos. O princípio mais simples e fundamental no controle de infecção nos serviços de saúde é a higienização das mãos. Lave todas as regiões das mãos por pelo menos 20 segundos, friccionando com água e sabonete líquido o dorso, palmas, dedos, unhas e punho. Para enxugá-las, use papel toalha de boa qualidade. Você pode substituir a lavagem de mãos pela higienização com álcool gel, sempre que não houver sujidade visível, esfregando todas as regiões das mãos e deixando secar naturalmente. 4. EPI, Equipamentos de Proteção Individual. No consultório, durante o atendimento clínico, use gorro, óculos de segurança, mesmo que você já use óculos com lentes corretivas, máscara, avental até abaixo dos joelhos com gola de padre, mangas longas, sapatos fechados e luvas de procedimento. Na área suja ou contaminada da área de esterilização, utilize os mesmos equipamentos de proteção individual da área de atendimento clínico, porém a máscara deve ser nova, as luvas devem ser substituídas pelas grossas de borracha. Acrescente um avental impermeável sobre o outro para proteger dos respingos. Na área limpa da esterilização, use equipamentos de proteção individual do procedimento clínico, com máscara nova. As luvas podem ser de procedimento novas ou as grossas de borracha de cor diferente. Os pacotes esterilizados podem ser manuseados com mãos higienizadas. 5. Como utilizar barreiras de proteção no seu consultório? Cuidar do ambiente é uma das maneiras de evitarmos a infecção cruzada nos consultórios odontológicos.
A rotina entre pacientes deve ser cuidadosa para que as áreas que foram tocadas pelas mãos enluvadas e contaminadas pela atividade odontológica durante o procedimento se tornem seguras para o próximo paciente. Em procedimentos clínicos, isso pode ser realizado através de limpeza, seguida de desinfecção ou agilizada pelo uso de barreiras descartáveis trocadas a cada paciente. Veja quais são os principais locais. Na cadeira do paciente, o encosto das costas, da cabeça e braços. Mocho do dentista e da auxiliar. Alças do refletor. Alça de movimentação do equipo. Painel de comando. Mangueiras e apoio das canetas do equipo. Bandeja do equipo. Ponta do fotopolimerizador. Ponta da câmera intraoral Cristófoli. Puxadores de gaveta. Teclado do computador. Mouse. Telefone. 6. Como montar a área de esterilização do seu consultório? A área de esterilização é composta por duas regiões distintas, a área suja e a área limpa. O material contaminado proveniente do atendimento odontológico é recebido na área suja, passa pelo processo de limpeza, enxágue e secagem. Na sequência, é realizada a inspeção visual, de preferência com uso de lentes de aumento, passando então para a área limpa, onde será lubrificado, embalado e esterilizado. O ideal é que você reserve uma área exclusiva para montar a sua sala de esterilização. O fluxo deverá ser unidirecional, ou seja, entra o material contaminado num extremo e sai o material estéril do outro, sem que haja cruzamento entre eles durante as etapas. 7. Limpeza dos instrumentais. Transporte os instrumentais sujos para o expurgo da sala de esterilização e processe o quanto antes. Coloque os instrumentais em imersão na cuba de imersão Cristófoli, em detergente enzimático, diluindo de acordo com as instruções do fabricante. Usualmente 5 a 10 minutos serão suficientes para a pré-limpeza. Não utilize detergente para louça porque pode prejudicar os seus instrumentos. Troque a solução pelo menos uma vez por período, ou sempre que tiver depósito no fundo ou estiver turva. 8. Uso da cuba de ultrassom. Depois da imersão, você poderá prosseguir a limpeza com o auxílio de uma cuba de ultrassom. As ondas atingem pontos inacessíveis às cerdas de uma escova e facilitam também a remoção de resina e cimento. Para usar a sua cuba de ultrassom, prepare a solução, água e detergente enzimático, de acordo com a recomendação do fabricante do detergente. Coloque a água no máximo até a marca indicada no interior da cuba. O próximo passo é a desgaseificação, que consiste em fazer um ciclo somente com a solução pronta, sem instrumentais dentro da cuba. Esse procedimento simples tem por finalidade retirar o gás incorporado à água que dificulta a ação das ondas de ultrassom durante a limpeza. Repita essa operação sempre que trocar a solução, que deve ser realizada pelo menos uma vez por período, de manhã, de tarde e sempre que apresentar depósito no fundo ou estiver turva. Para limpar brocas e limas, utilize um Becker, acessório vendido separadamente. A desgaseificação da solução interna do Becker é feita simultaneamente com a da cuba. 9. Limpeza manual. A limpeza manual deve ser realizada sempre depois da imersão e depois da limpeza com ultrassom. Esta ordem tem por objetivo reduzir o risco de acidentes com material perfurante. Uma das técnicas de lavagem é fazê-la sob imersão, pois evita respingos. Utilize uma escova longa para evitar a proximidade da ponta cortante do instrumento com a sua mão. Não utilize esponjas de cozinha ou escovas para limpar unhas, pois a parte ativa do instrumento ficará muito próxima da sua mão. Enxague e seque com toalhas de papel ou não tecido que não soltem resíduos. Para higienizar as luvas de borracha, lave as luvas com água e sabão. Enxugue e higienize com álcool em gel próprio para mãos. Assim você poderá manuseá-las com segurança. 10. Inspeção visual com o uso de lentes de aumento. A inspeção visual é importante para a verificação da integridade dos instrumentos, assim como da limpeza.
Caso ainda tenha restado sujidade, retorne para a limpeza manual. 11. Lubrificação de canetas e instrumentos. A lubrificação das canetas deve ser realizada antes da esterilização. Caso contrário, as canetas serão contaminadas pelo próprio lubrificante. Use somente lubrificantes específicos para esse fim. Os instrumentos com articulação ou de corte devem receber lubrificante apropriado sem enxaguar ou secar. 12. Embalagem. Existem vários tipos de embalagem para autoclave. A mais prática é o papel grau cirúrgico em rolos tubulares ou em envelopes. Faça kits de acordo com a sua necessidade. Você pode usar cassetes, bandejas, caixas perfuradas, porta-limas, porta-brocas ou outros acessórios que permitam a passagem de vapor e sempre complementando com papel grau cirúrgico ou papel crepado. Se quiser autoclavar posicionadores de películas de raio-x, existem containers especiais para essa finalidade. Como não se utilizam embalagens sobre esses artigos, ficarão somente desinfetados. Há produtos disponíveis em versões descartáveis, como, por exemplo, pincéis, escovas para polimento, borrachas, etc. 13. Uso de seladora. Se você optar por embalagens de papel grau cirúrgico tubulares, você deverá utilizar uma seladora. Selecione a largura do rolo de acordo com a necessidade. Os rolos de papel grau cirúrgico Cristófoli estão disponíveis em várias larguras: 7,5, 10, 15, 20, 25 e 30 centímetros. É importante fazer os pacotes sempre no sentido longitudinal, para que cada pacote tenha um indicador químico de processo. Deixe uma aba depois da selagem para permitir a abertura asséptica do pacote. 14. Destilador. O uso da água devidamente purificada é importante para a manutenção dos instrumentais e da própria autoclave. Você poderá utilizar água destilada para outras finalidades. O reservatório possui capacidade para destilar até 3,8 litros. Quando terminar o processo de destilação, o equipamento desligará automaticamente. 15. Uso da autoclave. Separe a água destilada de acordo com o tamanho da sua autoclave: 150 ml para de 12 litros e 250 ml para de 21 litros. Coloque a água na câmara da autoclave. Na quadra 54, o abastecimento é automático. Distribua os pacotes dentro da autoclave, sobre as bandejas internas ou no suporte acessório. Não sobreponha os pacotes e coloque sempre o papel para cima. Para otimizar o ciclo da sua autoclave, utilize o suporte para envelopes Cristófoli, com 13 divisórias. Vitale. Para o modelo Vitale 12 ou 21 litros, ligue e aguarde o ciclo: aquecimento e esterilização. Quando despressurizar, aguarde o sinal sonoro e entreabra para secagem. No final do ciclo, aparece o LED verde aceso piscando. Quando os pacotes estiverem frios, guarde em armário próprio. Para usar a sua Vitale Plus, depois de ligada, selecione o ciclo adequado para os artigos que você vai usar. Caso tenha materiais variados que exijam ciclos diferentes, escolha a opção Tecidos, onde a temperatura é mais baixa e o tempo de secagem é mais longo. Aperte a tecla Início e o programa é automático. A secagem acontecerá com a porta fechada. Quando terminar, aparecerá no display Fim de ciclo. Retire os pacotes quando frios e guarde em armário próprio. Para esterilizar líquidos, use somente o ciclo exclusivo. 16. Instalação, limpeza e manutenção da autoclave. Para o bom funcionamento da autoclave, é fundamental a leitura e compreensão do manual de instruções do seu equipamento. Na dúvida, utilize o nosso serviço gratuito de atendimento ao cliente pelo 0800 44 0800 ou pelo chat no site www.cristofoli.com. Para instalação, manutenção preventiva e corretiva,
utilize a rede de assistência técnica autorizada a Cristófoli. A troca de filtro da Vitale Plus pode ser feita no próprio consultório, uma vez por mês. 17. Monitorização da esterilização. Importância e como realizar passo a passo. O processo de esterilização é fundamental no controle de infecções nos serviços de saúde. A monitorização nada mais é do que o controle da sua eficácia. As falhas na esterilização podem ocorrer devido a erros do operador, equipamento, instalação e falhas combinadas. A monitorização tem por objetivo detectar essas falhas e é composta pela monitorização física, química e biológica. A monitorização física é realizada verificando os parâmetros da sua autoclave, se estão de acordo com o descrito no manual de instruções. Existem vários indicadores químicos. Os classe 1 estão impressos no papel grau cirúrgico. Em papel crepado, utiliza-se fitas. Eles detectam falhas severas na esterilização e indicam que o pacote foi processado. Os indicadores classe 6, emulador TST, são capazes de detectar falhas sutis na esterilização. São fáceis de usar e dão um resultado imediato. Coloque um indicador químico de alta qualidade pelo menos no primeiro ciclo de esterilização de cada dia. Ele deverá mudar de amarelo para azul escuro ou roxo. Outra boa opção é colocar também o indicador químico emulador dentro dos pacotes que serão utilizados em procedimentos mais invasivos. Você poderá colar o indicador na ficha do seu paciente. Faça o registro no livro que acompanha o produto, mesmo quando houver falha na esterilização. Anote qual foi a ação corretiva, assim como o resultado no retorno da manutenção. Os indicadores biológicos são considerados o padrão ouro na monitorização. Com resultados bastante confiáveis, a frequência mínima obrigatória é semanal. Os indicadores biológicos mais usados hoje são os autocontidos, preparados com micro-organismos tecnicamente selecionados. Utilizamos uma população conhecida de esporos bacterianos resistentes ao calor, Geobacillus stereothermophilus, que fica separada do meio de cultura, roxo, pela ampola de vidro. Como realizar o teste de esterilização em sua autoclave? Separe 2 ampolas de indicador biológico do mesmo lote. Evite a queda das ampolas. Ligue a sua mini incubadora Cristófoli na rede elétrica. Coloque uma das ampolas de indicador biológico em um envelope dentro da autoclave já abastecida com ciclo padrão. Se utilizar pacotes diferentes, coloque o indicador biológico dentro do pacote mais complexo, onde houver maior dificuldade de penetração de vapor. Por exemplo, uma caixa cirúrgica perfurada contendo instrumentos envolta por papel grau cirúrgico. Feche a autoclave e realize o ciclo de esterilização. Caso realize o teste em mais de uma autoclave ao mesmo tempo, identifique as autoclaves nas etiquetas das ampolas teste. Para testar uma Vitale, realize um ciclo completo. Modelo Vitale Plus. Faça o teste biológico revezando os ciclos que você utiliza. Por exemplo, na primeira semana, ciclo de instrumentais embalados. Segunda semana, ciclo de plástico e algodão e assim por diante. Se você necessitar testar o ciclo de líquidos, ligue 0800 44 0800 e solicite orientação. Terminando o ciclo de esterilização, aguarde 15 minutos para o resfriamento. Abra o envelope e recupere a ampola teste autoclavada. Introduza 1/3 da ampola teste dentro da incubadora e, para ativá-la, dobre a parte superior da ampola plástica flexível. Isso resultará na quebra do vidro interno da ampola, liberando o meio de cultura para o contato com os esporos. Atenção para não romper a parte plástica. Segure a ampola conforme demonstrado. Dê um peteleco na parte inferior, de modo a somente deslocar essa região do tubo. Certifique-se que o meio de cultura roxo embebeu totalmente a fita com esporos. A parte superior da ampola possui um filtro hidrofóbico que não deve ser molhado. Não agite a ampola. Repita essa mesma operação na ampola controle que não foi autoclavada.
Coloque as 2 ampolas para incubar na mini incubadora Cristófoli por 48 horas. Faça uma leitura inicial com 12 horas, depois com 24, 36 e finalize com 48 horas. Observação: caso a ampola teste apresente a cor amarela em algum momento, interdite o equipamento e siga as instruções de uso contidas na bula do indicador biológico. Interprete os resultados com a ajuda das tabelas. Análise dos resultados. Resultado aprovado: meio de cultura da ampola teste roxo e meio de cultura da ampola controle amarelo. Indica que na ampola teste, os micro-organismos foram incapazes de se reproduzir, enquanto que na ampola controle foram capazes de se reproduzir. Deduz-se que a esterilização foi efetiva. É o resultado esperado. Observe que após a esterilização, o indicador químico do rótulo da ampola teste deverá mudar de rosa para marrom escuro ou preto, e o da ampola controle continua rosa, mesmo depois de incubar. Resultado reprovado: se as ampolas teste e controle ficarem na cor amarela após a incubação, indica que houve crescimento bacteriano em ambas. Isso pode acontecer por vários motivos. Pode ser por necessidade de manutenção do autoclave, ou que foram colocados muitos pacotes, impedindo a circulação do vapor, dificultando a esterilização. Conclui-se que a esterilização não foi efetiva. Resultado reprovado: no caso das ampolas teste e controle ficarem roxas após a incubação, indica que não houve crescimento bacteriano. Uma das possibilidades é a incubadora estar precisando de manutenção, ou ter havido uma falha do transporte, armazenamento ou na fabricação do indicador biológico. Evidencia a importância da ampola controle, sem a qual não é possível validar o teste. Verifique se a ampola controle foi corretamente ativada. Neste caso, não se pode afirmar se ocorreu ou não esterilização. Registros: retire a etiqueta de cada ampola, teste e controle. Colhe-as em livro de registro ou nas instruções de uso no verso da bula do indicador biológico. Anote o resultado referente a cada ampola no espaço correspondente, embaixo de cada etiqueta. Caso o resultado do teste seja reprovado, anote também no livro de registro e as providências que foram tomadas. Quando o equipamento voltar da manutenção, faça um novo teste e registre o resultado. Arquive em pasta toda a documentação de monitorização da esterilização. Anexe uma fotocópia das notas fiscais de manutenção do equipamento no livro de registros. Guarde esses documentos organizados por pelo menos 5 anos. Descarte adequado das ampolas. Autoclave a ampola controle envolvida por algodão e fita crepe, dentro de um envelope de papel grau cirúrgico. Depois de resfriar, retire do pacote e descarte o conjunto em lixo comum tipo D, junto com a ampola teste negativa. Se a ampola teste tiver resultado positivo, isto é, se ficar amarela, proceda como se fosse a ampola controle. 18. Armazenamento do material esterilizado. O armazenamento do material esterilizado deve ser feito em armário de fórmica ou outro material adequado que esteja limpo, longe de umidade e calor, organizado de modo a evitar o excesso de manuseio. 19. Capacitação da equipe. A capacitação de toda a equipe é fundamental e deve ser programada para ser realizada de forma continuada e com planejamento dos vários assuntos. Todo funcionário novo deve receber treinamento antes de iniciar as atividades. Controle de infecção é um trabalho da equipe. A Cristófoli está ao seu lado para garantir a segurança que você precisa e que seu paciente merece.